Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de análise técnica, né? Cálculo técnico. Bom, aqui é o seguinte, a gente tem essa figura, né? E a gente precisa descobrir alguns valores, né? E aí no caso especificamente os ângulos 1, 2 e 3 e a área total aqui desse elemento circular, né? Então vamos começar aí primeiro com a interpretação, né, esse primeiro vídeo falando sobre a interpretação no que diz respeito à figura. Na área técnica é muito comum, né, a gente ter ações ligadas a furos, né, em flanges, elementos circulares, e onde muitas vezes os desenhos eles não trazem o ângulo ali de forma direta, né, traz os ângulos de forma indireta, né, e você precisa calcular aquele valor ali de posicionamento, né? Então essa atividade aqui ela simula exatamente isso. Então aqui a gente tem, né, um ângulo de referência aqui 67 graus, né? A gente pode chamar ele aí de ângulo 4 e tem esse outro ângulo aqui de 110 graus, vamos chamar ele de ângulo 5. Né? Então a gente tem esses dois ângulos aí apresentados. Né? Como o elemento é circular, a gente sabe que a relação angular, né, de disposição para esse elemento circular é de 360 graus. Então a gente tem esse ângulo 4 de 67 graus e esse ângulo 5 de 110 graus. Então a gente precisa achar alguma forma de encontrar esses outros ângulos aqui indicados. Então esse é o primeiro problema. E depois encontrar a área total aqui desse elemento circular, né? A área total do elemento circular. E aí tem algumas informações, né? A gente já falou sobre os ângulos, tem essa informação aqui, né, que indica aí a referência aí do raio, né, desse elemento circular, está indicando aqui 40 milímetros, e tem um elemento importantíssimo que é essa distância aqui, né, desse elemento que vai ter a indicação do ângulo 3, onde a gente tem esse triângulo, né, formado aqui. Deixa eu marcar aqui de azul. E esse triângulo aqui ele vai ser a base importante para a gente poder encontrar exatamente o ângulo 3, e encontrando esse ângulo aí vai ser a referência aí para a gente poder encontrar os outros valores, né? Bom, então, próximo vídeo a gente vai fazer o cálculo para encontrar esse ângulo 3, né? Se você já está sabendo aí como vai calcular, já montou a estratégia para calcular, calcula e depois compara os valores para ver se está batendo com o que a gente vai calcular, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico, né? O segundo vídeo aqui da sequência. Hoje a gente vai calcular o ângulo 3 referente aqui a essa peça, né? Ou seja, esse ângulo aqui. Bom, então aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Conforme as informações que estão aqui descritas, né, para a montagem do triângulo, a gente vai separar ele para poder calcular exatamente esse ângulo, né? Deixa eu dar um zoom aqui, pega só essa parte aqui do triângulo. Então, ó, basicamente o que acontece? A gente tem esse comprimento aqui indicado, que é de 40 milímetros. A gente tem essa base aqui do triângulo, que é de 45,18. Então aqui, para ficar bem fácil, o que é que eu posso fazer? Eu posso montar um triângulo retângulo aqui, né? Eu posso montar um triângulo retângulo e calcular, né, de forma bem tranquila esse ângulo. Encontrando esse ângulo, eu posso multiplicar ele por 2 e eu vou encontrar esse ângulo aqui total, né? Então, vou montar esse triângulo retângulo, né? No caso, deixa eu diminuir aqui. Esse triângulo retângulo, ele vai ficar com essa disposição aqui, ó. Ele vai ficar com o cateto com 40 milímetros, né? 40 milímetros. E a base dele, 45,18 dividido por 2. Né? 45,18, até deixei a calculadora aqui ativa para a gente poder verificar. 45,18 dividido por 2 vai dar igual a 22,59, ou seja, isso daí vai ser cateto. Né? Então a gente tem hipotenusa com 40 milímetros e o cateto ali com 22,59. Então, vamos só dar uma olhada aqui para a gente entender na relação trigonométrica, né, o que é que vai representar aí essas informações, né, para poder fazer o cálculo. Né? A gente tem a informação aqui da hipotenusa, como já falado. Deixa eu diminuir aqui. A gente vai ter a hipotenusa que vai ser
40 milímetros, e esse cateto aqui, que a gente verificou que é exatamente ali a divisão de 45,18 por 2, né, que nesse caso vai dar 22,59. Então a gente vai ter aqui, ó, 22,59 milímetros. Beleza. Então a gente está querendo descobrir esse ângulo aqui, né? Então, com base na relação, né, do triângulo retângulo, como eu tenho aqui o cateto oposto, né, oposto ao ângulo que eu quero descobrir, e a hipotenusa, se eu observar aqui na tabela, ó, o cateto oposto e hipotenusa, vai dar exatamente aqui a relação, ó, do seno, cateto oposto e hipotenusa, né? Então, nesse caso aí vai ser seno. Então, é só dividir o cateto oposto pela hipotenusa, né? O cateto oposto pela hipotenusa, então a gente vai ter, vou colocar aqui, seno igual a 22,59 dividido por 40. 22,59 dividido por 40. E aí o que acontece? Eu vou ficar exatamente, né, com o valor da relação, né, para o seno desse ângulo, né? Só que esse valor não representa ainda o ângulo, né? Eu preciso utilizar a tabela de ângulos notáveis, né, do seno, ou utilizando na calculadora científica eu consigo descobrir também, né? Então 22,59 dividido por 40 vai dar igual a 0,56475, né? Então eu preciso encontrar o ângulo que seja compatível com esse valor aqui do seno, né? Então é esse valor aí que eu preciso utilizar. E aí para descobrir esse ângulo é bem simples, eu vou liberar aqui a calculadora, vou apagar aqui. O que é que eu faço? Eu vou utilizar aqui, ó, a função para inverter, né, que é esse INV, e aí no caso eu vou ter justamente a relação lá do arco seno, né? Então eu vou colocar aqui para inverter, observa que ele coloca ali, ó, a relação do arco seno. Então eu vou clicar aqui nele, colocar entre parênteses, acho que nós tem que colocar depois. Então deixa eu apagar aqui. Vou colocar o valor que a gente encontrou, né, que foi a divisão de 22,59 por 40. Vai dar 0,56475. E vou colocar aqui a relação do arco seno. Ó, vê que eu coloquei aqui a relação do arco seno, ele já deu o valor do grau. Esse valor aqui ele já está em grau, né? Ou seja, deu aproximadamente ali 34,38 graus. 34,38 graus, né? Então eu posso pegar esse valor, né, até o mais aconselhável, né? Você pega esse valor e já multiplicar ele por 2, né? Porque a gente não dividiu o triângulo em duas partes para ficar com a relação aí de ângulo retângulo, né? Então nesse caso aí, fazendo essa multiplicação desse valor por 2, né, pegando esse valor e multiplicando por 2, ele vai dar aproximadamente, né, 69 graus, né? Logo, esse ângulo aqui é o ângulo 3, né? Vamos verificar aqui no software para ver se vai bater mesmo ali 69 graus. Eu vim aqui, ó, a medição do ângulo, medição angular, ó, ver que bateu certinho, ó, 69 graus, né? Então esse ângulo 3 ele é igual a 69 graus. Só seguir essa sequência aí que você consegue encontrar tranquilamente aí a relação ali do valor, né? Então já vou colocar aqui ângulo 1 igual a 69 graus, beleza? Bom, vou até colocar já o ângulo 4 e ângulo 5, que não ficou marcado aqui, ângulo que já está descrito na figura, né? O ângulo 4 é de 67 graus e o ângulo 5 é de 110 graus, né? Então já vou deixar anotado aqui. Bom, então é isso. Próximo vídeo a gente faz a análise dos outros ângulos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico, né? Esse vídeo com o intuito de encontrar o ângulo 2 e 3, né, aqui da figura, né? Eu até coloquei aqui errado, tinha colocado no último vídeo que aqui era o ângulo 1,
né, de 69 graus, mas na verdade é o ângulo 3. Né? Deixa eu até corrigir aqui. Que no caso está faltando exatamente encontrar o valor do ângulo 1 e do ângulo 2. Então, beleza, o 3 está ali. E aí, no caso, eu posso aqui encontrar só por complemento, né? Porque o que acontece? Ele está dividido aqui, ó, com a linha reta, ou seja, esse ângulo aqui é de 180 graus. Né? Então, se esse ângulo 3 é de 69 graus, o ângulo 4 é de 67 graus, eu posso somar os dois e verificar o complemento para chegar em 180, né? Que é exatamente a metade ali do ângulo da circunferência. Né? Então, 69 mais 67 vai dar igual a 136. Para 180, a gente vai ter aí 44 graus. Né? Então, esse ângulo 1 é de 44 graus. Vamos verificar aqui. Está lá o valor dele indicado, 44 graus. Então, ângulo 1, 44 graus. Só observando ali pelo complemento já dá para descobrir o valor tranquilamente. Então, ângulo 1 igual ali a 44 graus. O ângulo 2 é a mesma coisa. Né? O ângulo 2 é a mesma coisa que esse daqui. Né? O ângulo 5, né, que é de 110 graus. Ou seja, eu só preciso do complemento aqui para chegar nos 180. Né? Ou seja, 180 menos 110 vai dar exatamente 70. Né? Então, o ângulo 2, aqui, ângulo 2 igual a 70 graus. Então, aí a gente tem o valor dos 5 ângulos. Né? Deixa eu até verificar aqui se é 70 graus mesmo. Vou pegar aqui para a medição do ângulo. Bom, então tá lá os 70 graus. Então a gente tem aí o valor dos 5 ângulos, né, com base na divisão indicada, tá bom? Então, no próximo vídeo aí a gente faz a análise da área da figura. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui de cálculo técnico, né? Esse último vídeo aqui da sequência, só para a gente calcular a área aqui do objeto, né? No caso, para calcular a área, a gente precisaria ou do diâmetro ou do raio, né? Então, o raio a gente tem aqui já a informação que é de 40 milímetros, né? E aí, no caso, para encontrar a área da figura circular, a gente vai ter área igual a π, já vou colocar aqui 3,14, multiplicado pelo raio elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter 3,14 multiplicado por 40 ao quadrado. Né? A montagem vai ficar essa aqui, ó, 3,14 multiplicado por 40 elevado ali ao quadrado. 40 elevado ao quadrado vai dar 1.600. Eu vou até colocar aqui embaixo, dá para verificar. Então, a gente vai ficar com 3,14 multiplicado por 1.600, 3,14 multiplicado por 1.600 vai dar 5.024. Né? Então, a área dessa figura aqui é de 5.024 milímetros quadrados. Né? Então, é a área aí do objeto. Ou seja, a área total 5.024 milímetros quadrados. Deixa eu olhar aqui pelo software para ver se a área bate exatamente aí com o que foi calculado. Vou colocar aqui, quero verificar a área. Eu quero verificar aqui o objeto. Vou selecionar aqui o objeto. Pronto, aqui embaixo ele forma 5.026 a área. Né? Vê que a gente calculou deu 5.024. Aí ele fica um pouco menor porque a gente utilizou o valor do π arredondado. Né? Utilizou ele como 3,14. Então, por isso que deu essa diferença aí de 2,55 milímetros quadrados. E ainda tem aqui a relação da circunferência, né? Ou seja, o perímetro, né? 251,33. Para encontrar o perímetro, é só pegar o valor do diâmetro e multiplicar por π. Ou seja, se o raio é 40, o diâmetro é 80. 80 multiplicado por 3,14 dá exatamente aí 251,2. Né? No caso aí eu usei π 3,14, por isso que ele ficou um pouco menor. Mas para encontrar aqui o perímetro, é só pegar o diâmetro e multiplicar por π, tá bom?
Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né? Aqui do canal, voltado à parte de fabricação mecânica, né? Um estudante tinha comentado, né, que ele estava com dúvidas, né, referente à interpretação, né, de bitolas ali ligadas à parte de vergalhão, né? Então vamos fazer alguns vídeos aqui sobre esse tópico, né? Bem simples, então a gente vai fazer aí o mais rápido possível. O primeiro ponto, né? Essa análise aqui, no que diz respeito ao valor da bitola em polegada e do valor em milímetro, né? Esses valores, né, eles normalmente são indicativos ali de forma aproximada, né? Mas boa parte das matrizes, né, elas vêm com referência realmente ali em polegada, né? Então é importante ficar atento com isso. E aí no caso aqui, normalmente se tem lá aquela relação ali de comparação, né, aquele valor ali de equivalência, né? Por que eu falo dessa questão de equivalência? Exemplo, vamos pegar aqui dois valores, 1/4 de polegada. 1/4 de polegada, né, ou seja, uma polegada equivale a 25,4 milímetros, né? Então 1/4 de polegada, 25,4 dividido por 4, deixa eu colocar até aqui do lado, 1/4 de polegada vai dar igual a 6,35, né? 6,35. E olha o valor dele aqui equiparado, né? Então vê que ele não está exatamente ali com 6,35, né? Ou seja, ali um valor aproximado. O mesmo caso aqui de uma polegada, né? Uma polegada 25,4, né? Então vê que ele está trazendo ali, ó, 25 milímetros, né? Então traz aí a relação de equivalência, né? Então tem esse detalhe, né? Às vezes as matrizes vêm de fato ali em polegada, às vezes as matrizes realmente estão lá em milímetros, né? Então pega ali um valor aproximado, mas como eu disse, é um valor aproximado, né? Referente ali, não dá um valor exato, né? Então é importante ficar atento aí com essa característica. Então fica aí essa primeira informação. Os valores da bitola em milímetro em polegada, fica atento que sempre tem essa relação de comparação. E no caso do vergalhão, fica atento ali na análise, né, da estrutura dele, porque ele tem essa parte, né, corrugada, né, que é justamente para poder as montagens ali nas estruturas de alvenaria, né, para poder ter ali o atrito certinho, tá bom? Então é isso, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de lógica, né? Análise aí referente a questões voltadas ao Exame Nacional do Ensino Médio, né? Bom, vamos aqui para essa pergunta, né? Bem interessante, que é o seguinte, ó, a capacidade mínima em BTU por hora, né? BTU, a gente já comentou aqui no canal, né? Uma referência de unidade térmica, né, inglesa, né, e que é adotada aí mundialmente. Então, a capacidade mínima em BTU por hora de um aparelho de ar-condicionado para ambientes sem exposição ao sol pode ser determinada da seguinte forma. Dá até um zoom aqui para a gente poder identificar melhor. Então, basicamente, o que a gente tem, né, para essa informação no que diz respeito à capacidade em BTU aí, tabelada? Né? A gente tem aqui três informações. Primeiro, 600 BTU por hora por metro quadrado, considerando-se até 2 pessoas no ambiente. Então, vamos colocar o seguinte, vamos supor que a gente tivesse um ambiente que fosse 3 por 3, 3 metros por 3, ou seja, 3 por 3 vai dar quanto? 9 metros quadrados. Então, supondo que tem 2 pessoas nesse ambiente, o que é que a gente faz? A gente considera somente essa regra aqui, ou seja, é pegar 600 e multiplicar pela relação de metros quadrados, ou seja, seria 600 multiplicado por 9. Né? Então, nesse caso aí, a gente teria 600 multiplicado por 9, que daria 5.400. Né? Então, a gente teria aqui 5.400 BTUs. Isso até 2 pessoas. Né? 1 ou 2 pessoas seria apenas isso aí. Calculou a área, multiplicou por 600, chega aí o resultado da temperatura mínima, aí, ou melhor, da condição de potência, né, mínima aí do ar-condicionado. Só que aí existem mais 2 situações. Para cada pessoa adicional, aumenta-se mais 600 BTUs. Então, exemplo, se nesse ambiente a gente tivesse mais 2 pessoas, o que é que a gente iria fazer? Não iria multiplicar, né, pegaria os 5.400 e somaria com 2 vezes 600. Né, ou seja, seria 600 para cada uma, né, você teria aí 1.200 BTUs. Né, ou seja, a potência do ar-condicionado iria necessitar que aumentasse para 6.600 BTUs. Né, ou seja, para cada pessoa passando, né, da quantidade mínima, que são 2, você adiciona ali 600 BTUs. Beleza, mas não para por aí. Existe ainda uma terceira condição, que é acrescentar mais 600 BTUs
para cada equipamento eletrônico em funcionamento no ambiente, né? Ou seja, seria a mesma lógica ali das pessoas, né? Então, exemplo, vamos supor que a gente tivesse nesse espaço, exemplo, um computador, né? Então você teria ali mais 600 BTUs, né? Eu quero levar em consideração a CPU e o monitor, né? Então 1.200 BTUs, né? Então, com base nessa quantidade de aparelhos eletrônicos em funcionamento, você teria aí esse aumento, tá bom? Então, isso só para a gente entender a lógica. Vamos agora para a questão de fato. Aqui a gente tem o seguinte: ó, será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala sem exposição ao sol de 4 por 5 metros, né? Ou seja, 4 multiplicado por 5, a gente vai ter o quê? 20 metros quadrados. Isso aí já é base aí para nosso cálculo. Em que permaneçam 4 pessoas e possuam um aparelho de televisão em funcionamento, né? Então, qual é a regra que a gente vai ter aqui? Deixa eu diminuir aqui. Você vai ter 20, né, que é a metragem quadrada, multiplicado por 600. Beleza, essa é a primeira condição aqui. Aí, veja que tem 4 pessoas, ou seja, se tivesse até 2 pessoas e nenhum aparelho eletrônico, o cálculo ele já encerraria aqui. Mas tem 4 pessoas, então tem 2 pessoas a mais do que foge a primeira regra, né? Do que indica a primeira regra. Então teria aí, ó, 2 multiplicado por 600, né? Ou seja, 2 pessoas multiplicado por 600 BTUs, mais a quantidade de BTUs para um aparelho eletrônico, que nesse caso aí é apenas a televisão, né? Então teria mais 600 BTUs. Então é basicamente isso aí o cálculo. A gente teria 20 multiplicado por 600, daria 12.000 BTUs, mais 2 vezes 600, né, que daria 1.200, mais 600. Né? Então, nesse caso aí, daria 13.800 BTUs. Né? Então, a resposta final aqui daria 13.800 BTUs, né, por hora. Né? Então, nesse caso aqui, a resposta correta, alternativa D, 13.800 BTUs. Tá bom? Então, é isso. Valeu.